Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cansados. Oi, povo de Deus, estou aqui mais uma vez, mas hoje será um pouco diferente porque é uma parte que aconteceu em minha vida. E antes de tudo, de eu contar essa grande experiência, eu quero ler aqui um trechinho só para ficar mais bonito, viu? Se encontra em Salmo 36 e verso 9 diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Amém? Então vamos neste momento falar um pouco do que ocorreu na época. Estou aqui para contar. Então, uma grande experiência de vida. Isso aconteceu na minha vida. Quando eu tinha a idade de 8 anos, Deus me chamou para a sua obra. Eu não nasci num lar cristão, mas Deus me chamou para uma grande experiência com 8 anos. E fui crescendo. Com 12 anos meu pai morreu. E vamos começar. Com 15 anos, eu fiz a primeira viagem da minha vida a trabalho. E foi um contrato que eu fiz de 6 meses. E o meu pai era morto, mas a minha mãe era viva. Hoje a minha mãe também já é morta. Então, eu fui contratado e fiz uma viagem para trabalhar. E nessa época eu tinha 15 anos. Passei alguns momentos difíceis, mas temos que confiar em Deus. Então vamos lá. 15 anos viajei. Quando eu cheguei no lugar que eu ia trabalhar, não acostumei, nunca tinha saído de casa, era menor de idade. E ali eu comecei a trabalhar com 3 dias que eu estava trabalhando. Eu não me contentava, né? Porque eu não tinha costume, não me acostumei. E queria voltar, mas não dava para voltar porque não tinha como voltar, porque eu tinha um contrato assinado. E tive que ficar mesmo sem querer e sem acostumar. Sofrendo, chorando, mas fiquei. Passados 6 meses, estava mais acostumado. Fiz outro contrato de mais 6 meses, durou 1 ano. Depois que terminou o ano, aquele contrato que 6 meses, né? Eu não tinha mais nenhum vínculo com a firma, mas fiquei conhecido. Foi meu primeiro trabalho. E saí dali, fui para outra cidade e arrumei trabalho. Mas só que por trás dessa contratação segunda de outra empresa, tinha algo errado, né? Mas eu não sabia, que eu só tinha 15 anos. E aí o que acontece? Eu
Viajei, fui contratado, viajei, e quando cheguei lá, na viagem não me faltava nada. Tudo quanto eu pedia tinha. Os melhores restaurantes, tinha tudo. Mas quando eu cheguei, eu digo assim, faltando um dia de viagem, nós desceu daquele ônibus de luxo. E o que estava nos esperando era um trator do lado de uma mata. E eu lembro que nós subimos naquele trator e entramos na mata, o sol ainda estava alto. Quando nós paramos de andar, era 3 horas da manhã, já o dia amanhecendo. Tinha muita onça, tinha tudo. Muito perigoso. E só quando eu cheguei lá que eu senti que aquele trabalho não era um trabalho certo. E eu senti fortemente que eu mais 7 homens tinham sido vendidos. Mas nós já estava lá, não tinha mais jeito. E chegou perto do fim do ano, estava se aproximando o Natal e eu não suportava mais estar lá. E eu acabei dando um jeito e fugi de lá e fui embora. Sem saber para onde ia, que eu estava sem dinheiro, estava sem nada. Porque lá a gente trabalhava, mas não recebia. Mas tudo bem. Saí dali e com 3 dias eu encontrei a mesma firma e entrei novamente na firma. A firma me recebeu. Eu contei minha história. Eles acreditaram. E fiquei ali, mas quando foi com 3 dias depois que eu estava trabalhando, esses ditos fazendeiros com a polícia, né, me procuraram, mas eu estava para o trabalho. Quando eu cheguei, fiquei sabendo. Então a própria firma me deu minhas contas e mandou que eu fosse para outro lugar. E eu fui para outro lugar porque não era porque eu estivesse errado, era porque eles estavam me procurando e podia tirar até minha vida, né? E eu fui para uma grande cidade. E quando cheguei lá, com pouco dinheiro, aluguei um quarto e fiquei ali por 4 meses. E 4 meses depois foi suficiente para que eles esquecessem de mim. E eu, como estava sem emprego ainda, estava trabalhando assim um dia lá, outro, quando achava. E até que um dia me faltou o dinheiro para pagar o quarto que eu morava. Eu não fui despejado, mas foi como fosse, né? Que eu não tinha mais dinheiro. E dali eu saí sem rumo, pela uma rua daquela com as minhas malas, e enfrentei a vida ali, saí dali, saí a pé. Quando saí da cidade, continuei andando, e era uma jornada muito grande. Para caminhar a pé era difícil, mas eu ia acreditando que eu ia chegar onde eu queria, que no meu pensamento eu ia encontrar novamente aquela empresa, porque eu estava no rumo dela, mas era muito longe. Passei o primeiro dia caminhando e deu para suportar bem. Entrei para o segundo dia. No segundo dia eu passei muita dificuldade, de fome, de sede. Pedia carona, me ajoelhava e pedia carona, mas eles não dão carona, não para. Mas Deus nunca desampara nenhum de nós. Continuei aquela jornada de 2 dias e quando findou o dia, eu estava muito debilitado, muito cansado, com fome. Eu estava
estava difícil a minha vida, a minha situação. Mas ainda não parei. Passou para o terceiro dia, quando eu me acordei no terceiro dia, eu me arrepiava dos pés à cabeça que eu estava com muita fome. Já não, só faltava mais não conseguir andar de tanta fome, tontura. Passei muita dificuldade naquela época. Nem gosto de lembrar, mas eu escolhi para contar, para o canal ouvir. Que Deus é misericordioso com todos nós. Então, no terceiro dia, com toda a dificuldade, eu cheguei em cima de um viaduto muito alto e tinha um grande rio, um enorme rio que passava embaixo. E eu coloquei ali minhas malas e fiquei ali olhando e disse: agora eu vou tomar um banho e vou descansar. Mas quando eu saí dali, quando eu olhei em minha volta para fazer o que eu estava com vontade, eu vi uma pequena placa assim escrito que era proibido banhar naquele lugar porque havia feras ali naquele rio. Não era lugar de banhar. Fiquei muito descontente, muito desanimado e vi que ali estava terminando a minha chance, estava prescrevendo a minha chance. E eu em cima ainda do viaduto, olhei e senti a vontade de jogar as malas e pular junto, mesmo assim sabendo que ia morrer. Bateu aquele desespero, né? Mas no mesmo momento eu ouvi uma voz que dizia: se afasta deste lugar. E eu ouvia, mas eu não entendia que aquela voz era a voz de Deus. E eu fui afastando e a voz mandava que eu afastasse mais. E eu fui afastando até que eu saí dali. E a gente vê que no momento desse se enquadra lá no 4 de São Mateus, que é a passagem da tentação de Jesus. Jesus foi tentado. E ali também eu fui tentado grandemente para que eu destruísse a minha vida. Mas o Senhor cuidou de mim, me carregou no colo e me afastou de lá. E eu continuei novamente andando no asfalto, do lado do asfalto, e fui indo. Isso eram umas 2, era de 1h40 para 2 horas da tarde. Encontrei um zimbro muito sombrio. Peguei uma das bolsas e coloquei embaixo da minha cabeça e deitei e dormi, desmaiei. Acordei no outro dia, 7h30 da manhã, com o sol no rosto. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.